Bom dia! Começamos nosso curso com a aula 1 sobre vetores. Então, nessa aula, a gente vai aprender o que é vetor e operações sobre vetores. Nessa aula, a gente vai aprender somente uma operação, que é produto escalar. Então, o que são vetores? Vetores são objetos que vivem num espaço linear. Então, quer dizer, qualquer espaço linear é composto de vetores, certo? Objeto de espaço linear é vetor. No nosso curso, a gente vai usar duas anotações de vetores. Uma delas é uma letra e uma flecha em cima da letra. Anota vetor, certo? Depois a gente vai introduzir outra, que é uma letra em preto, mas isso a gente vai usar principalmente quando a gente vai tratar dos campos vetoriais, certo? Ambas essas notações são padrões nos livros. Então, em alguns livros você vai encontrar uma flecha sobre a letra que denota vetor, e em outros livros vetores são em preto. Então, o espaço linear é ele, onde vivem vetores. Tá? Por exemplo, vetores A e B. Mas o que são vetores? Vetores são definidos por operações que a gente pode fazer com eles. Como números reais, a gente pode adicionar números reais, multiplicar números reais. Vetores também a gente pode adicionar. Então, primeira operação, soma de dois vetores também é vetor. Então, a soma pertence também ao espaço linear L. Certo? E outra operação, 2, multiplicação de um vetor por um escalar. Então, o número real, nesse caso, x, que pertence a números reais, então essa notação L, números reais, eixo de números reais, né? X na vetor A também é um vetor que vive no nosso espaço linear. Então, essas duas operações são básicas que a gente pode fazer com vetores. Na verdade, vetor é definido por suas operações, certo? Não presta dizer que vetores são objetos que vivem no espaço linear, a gente precisa saber o que é espaço linear. E espaço linear é exatamente aquele com objetos do qual você pode fazer pelo menos duas operações. Adicionar dois objetos, esse também é objeto do espaço linear, e multiplicar um objeto por número real ou complexo. Mas no nosso curso a gente vai considerar espaços sobre números reais, quer dizer, a gente vai usar somente números reais. Então, a multiplicação por número real também é objeto do espaço. Essas duas operações definem tanto o espaço linear como objetos nesse espaço linear, vetores. Certo? Então, essas operações também devem satisfazer algumas regras. Porque não presta somente definir duas operações, só isso, o que fazer com isso, a gente não sabe ainda, porque não tem regra nenhuma, né? O que essas operações devem satisfazer? Essas operações devem satisfazer as seguintes regras. Primeira regra, que é a operação de adição, é comutativa. Quer dizer, pode trocar a ordem do A e B aqui, e o resultado é o mesmo. Isso, mesma coisa acontece, por exemplo, a adição dos números reais, certo? Multiplicação de um vetor por número, que é a soma dos dois, é a soma dos vetores, cada um multiplicado por seu número. Quer dizer, x mais y no A igual a x no A mais y no A, certo? Essa é outra regra que a gente deve ter satisfeito, certo? E a terceira regra, essas regras se chamam distributiva, quer dizer, multiplicar um vetor por soma dos números é a soma dos vetores multiplicados por cada número dessa soma. A mesma regra distributiva quando você multiplica um escalar por soma de dois vetores, que também é a soma dos produtos, mesmo escalar na cada vetor. Bom, essas três regras já dá, quer dizer, um carne da nossa definição da soma dos vetores e multiplicação do vetor por número escalar, certo? A gente pode agora introduzir algumas mais anotações no nosso espaço linear. Então, primeiro observamos que se multiplicar um vetor por zero, certo? Esse resultado vai ser um vetor, e não é zero. Quer dizer, se multiplicamos um vetor por escalar, esse é um objeto do espaço linear. Quer dizer, se multiplicamos um vetor por zero, esse é um vetor que a gente vai chamar o zero, certo? Essa é a notação.
0 com flecha em cima. E esse vetor que satisfaz a seguinte regra. Se eu adicionar a ele qualquer outro vetor, esse vetor não muda, certo? Então, como é que achar esse vetor 0? Ele basicamente é multiplicar qualquer vetor por 0. Então, vamos ver o seguinte. Se o vetor A, ele é mesmo também 1 mais 0 no A, então 1 no A é A. Multiplicamos um vetor por número 1, e esse é o mesmo vetor. Tá, eu não falei isso aqui, mas deveria talvez dizer que se multiplicar um vetor por x que é igual a 1, esse é o mesmo vetor, certo? Isso não é óbvio daqui. Mas esse vetor A, então, mais um vetor que é 0 no A. E vemos que isso, na verdade, é nosso vetor A, certo? Então, nós concordamos que 1 no A é vetor A, certo? Então, A mais 0 no A é A. Então, esse vetor 0 no A, a gente vai anotar vetor 0, ele tem a seguinte propriedade. Se 0 adicionar vetor A, esse vetor A. Esse é 0 para qualquer vetor. O que eu quero dizer é o seguinte. Esse a gente deve provar em casa. É um cálculo muito simples. Provar que se nós temos o vetor B multiplicado no 0, isso é a mesma coisa que A multiplicado no 0. Então, aqui a gente pode adicionar esse vetor 0 a qualquer outro vetor, ele não muda. Quer dizer, 0 mais B igual a B. Mesmo que 0 é 0 no A, certo? Para provar isso, a dica é muito simples, que menos 0 no A, certo, é 0 no A. Certo? Isso a gente deve observar. Certo? Porque esse é o mesmo número, né? Menos 0 e 0 é o mesmo número, deve ser o mesmo resultado. Usando isso, a gente pode provar que 0 no A é igual a 0 no B. Então, esse 0 no vetor é o único vetor, né? O único. Então, por isso existe uma única notação para ele. 0 e flecha em cima. Então, esse vetor específico, né? Que iguala ao 0 números reais, né? Um 0 números reais, é aquele que você adiciona qualquer número da ele mesmo, é 0 dos vetores, é isso. Observa que isso não é 0, não é escalar, esse é um vetor. Então, exemplo, vetores em 3 dimensões. Vetores em 3 dimensões podem ser definidos assim. Cada vetor é, quer dizer, a sequência é 3 números, certo? Números reais. Então, a soma de dois vetores a gente vai definir desse jeito, vai adicionar as coordenadas específicas. Específicas aqueles que na mesma ordem. Então, A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3. Essa é a soma dos vetores. Nossa definição. Multiplicação desse vetor no número real é multiplicar todos esses componentes no número real. Dada a definição dessas duas operações, agora a gente em casa pode demonstrar que essas 3 regras são satisfeitas. Certo? Isso a gente pode fazer em casa. Certo? É muito simples. Observa o seguinte, que o vetor 0 é 0, 0, 0. Sequência de 3 zeros. E não é 0 dos números reais. Não é, quer dizer, esse é um vetor, não é escalar. Isso é importante para saber para depois. Certo? Então, esse é um dos exemplos dos vetores. Outro exemplo que talvez a gente vai aprender depois, se pegar matrizes de mesma dimensão, quadradas ou não, certo? Mesmas dimensões. A gente pode adicionar 2 matrizes e multiplicar matrizes por escalar. Então, a gente pode tratar matrizes como vetores também, certo? Mesmo que não pareçam que não são vetores talvez de outro jeito, que a matriz pode ser multiplicada por vetor, certo? Mas as mesmas matrizes pertencem a um espaço linear, porque tem 2 operações como matrizes. Então, desse ponto de vista, matrizes também são vetores, certo? São sequências descoordenadas, é uma matriz, certo? E não é uma fileira, né? Como nesse exemplo aqui. Então, essa definição é um pouco mais geral da que a gente talvez pode pensar sobre vetores. Não é umas flechas no plano. Né? Vetores são definidos por operações sobre eles, esses dois, e regras, certo? Tudo bem? Então, vamos ver definição da independência de vetores. Isso é o que é mais importante sobre vetores. Então, o que são vetores independentes? Se pegar n vetores de um espaço linear, A1 a n, multiplicar por números reais x1, xn, adicionar, pegar essa soma é vetor zero, aquele que a gente definiu na página anterior, somente quando todos os números é zero. Se esses vetores A1 a n são assim, eles são chamados independentes.
certo? Então, se pegar n vetores num espaço linear, n é o número inteiro. Pode ser, por exemplo, 3 naquele exemplo de 3 dimensões. A gente vai ver por quê. Exatamente 3 dimensões, porque tem três vetores independentes, certo? N vetores independentes, no geral, né? São vetores A1 a N que satisfazem essa propriedade. A soma deles nos números reais é zero somente quando todos os números é zero. Ou tem uma definição equivalente. Isso que mais fala sobre dependência, na verdade, né? Mais explícito. Se pegar qualquer vetor deles, desse A1 a N, AK, por exemplo, ele não pode ser expresso como a soma dos outros vetores menos L, que é a soma dos outros menos L, multiplicados por números reais, certo? Não existe essa expressão para AK, usando esses vetores, certo? Essa também é definição equivalente à equação 2. Então, em casa, a gente deve provar que 2 e 3 são equivalentes, certo? Basicamente olhar nessas duas definições, mostrar que 3 segue de 2 e 2 segue de 3, certo? Então, vetores não dependentes significa que qualquer vetor dessa sequência 1 a n não pode ser expressa como uma combinação linear de outros vetores. Então, essa soma aqui, ou essa aqui, se chama combinação linear dos vetores A1 a n. Soma dos vetores multiplicados por números reais, certo? Essa combinação linear pode ser zero somente quando todos os números são zero, certo? Quer dizer zero, vetor zero. Essa combinação é vetor zero somente nesse caso. Essa é a independência dos vetores. Então, definidos vetores independentes, vamos ver quantos vetores independentes a gente pode achar no nosso espaço linear, certo? O número máximo. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: se no espaço linear L existe n vetores independentes, certo? E qualquer n mais 1 vetores são dependentes, quer dizer, para n mais 1, essa equação 3 pode ser satisfeita. Quer dizer, se pegar n vetores, eles são independentes, qualquer vetor a mais, a n mais 1, pode ser expressa com uma combinação linear dessas. E essas, como eu falei, são independentes, certo? Esse número n se chama dimensão do espaço. Então, dimensão do espaço linear é o número máximo de vetores independentes. Certo? Ó, n. Existe uma teorema que eu não estou falando aqui, mas em casa a gente pode ver nesse espaço, no exemplo de 3 dimensões, que fazer em casa, achar duas bases diferentes. Quer dizer, esse número, esses vetores independentes, também chamados base do espaço. Por que base? Porque qualquer vetor, diferente dessa equação 3, se nós temos n vetores independentes, vetor n mais 1 pode ser expresso como combinação linear da base. Então, vetores E1 a En independentes no espaço linear L, chamados bases, se qualquer vetor pode ser expresso como combinação linear dessas. Quer dizer, não existe mais do que n vetores independentes, porque isso contradiz definição 3. Então, número dos vetores independentes no espaço linear é igual ao número dos vetores da base, qualquer base. Então, se existe duas bases, claramente não pode ser que uma base n vetores e outra base n mais 1 vetores. Esse é o teorema que eu meti aqui, mas esse teorema existe. Quer dizer, num espaço linear, o número dos vetores da base é definido pela dimensão do espaço. Quer dizer, é o mesmo, não depende dos vetores da base. Quer dizer, o número é fixo. O número é a dimensão do espaço. Então, por exemplo, naquele exemplo de 3 dimensões, a gente deve mostrar em casa que o número dos vetores da base, ou a dimensão desse espaço linear, definido nesse exemplo, é 3. Quer dizer, existe somente 3 vetores independentes. E qualquer número de vetores que é maior do que 3, por exemplo, 4, são vetores dependentes. Quer dizer, tem uma expressão de um vetor sobre outros 3. Certo?
Então, definimos a base dos vetores no espaço, a gente vai definir mais uma operação. Essa operação se chama produto escalar de dois vetores. Então, uma operação a mais da adição dos vetores e multiplicação de vetores por número real, por escalar. Então, o que é produto escalar? Produto escalar é o produto de dois vetores, cujo resultado é o número real, certo? Então, produto escalar, que a gente vai anotar nesse curso como esse ponto entre dois vetores, e o resultado é número real. Então, o produto escalar é definido por regras que esse produto deve satisfazer. Então, existem três regras. A primeira regra é comutatividade, quer dizer, A no B é igual a B no A. A mesma regra que é para a soma. O produto escalar é comutativo, certo? Segunda regra é a regra de distribuição. Então, o produto do vetor A com soma de dois vetores igual a soma dos produtos de vetor A com esses vetores. Observa que o resultado é número real, certo? Então, aqui a gente pode trocar a ordem, né? Aqui a gente pode trocar a ordem e isso não muda nada no resultado. E a terceira regra é produto do vetor A com um vetor multiplicado por número real. O resultado desse produto é o produto de vetores A e B multiplicado por esse número real. Então, esse aqui é produto de dois números reais. Então, regras 2 e 3 se chamam linearidade do produto escalar. Quer dizer, produto escalar linear e B, e vetor B, porque aqui nós temos no lugar do vetor B essa soma, o produto do B com um número escalar. Mas por simetria, quer dizer, por essa comutatividade, isso também se chama simetria às vezes, né? O produto escalar é linear também de vetor A, quer dizer, o primeiro vetor. Porque a gente pode trocar a ordem aqui se é o mesmo produto, devido à regra 1. Então, produto escalar linear, tanto em primeiro vetor, tanto em segundo, certo? Ó, então, definimos esse produto por regras que ele deve satisfazer. A gente agora pode definir o que se chama comprimento do vetor, ou módulo do vetor. Então, em casa a gente pode também provar que A no vetor 0 é número escalar, quer dizer, número real 0, certo? Só usando a definição desse vetor e o que esse produto, usando a regra 3. A gente pode ver imediatamente que o produto de vetor com vetor 0 é sempre 0. Então, segundo, a gente vai definir que se chama comprimento do vetor, o módulo dele. É anotar esse objeto como módulo do vetor A. Ou, às vezes, com uma letra A, certo? Às vezes, mas na maior parte do curso, com módulo de um vetor, certo? Então, o que é esse comprimento do vetor? É o produto do vetor como ele mesmo, que a gente também, às vezes, vai anotar A quadrado. Pegando a raiz quadrada, esse é escalar. E escalar também, que a gente pode demonstrar que ele é positivo, certo? Raiz quadrada dele se chama comprimento do vetor, é notado como módulo do vetor A, certo? Ó, então, a gente também pode definir as potências maiores do que 2, né? Mesmo que a gente não vai usar nesse curso, isso é possível. Por exemplo, A na ordem 3, o que é? A quadrado no A. Por simetria, a gente pode colocar esse A tanto em frente, tanto atrás, porque esse A quadrado é número real, né? Certo? Então, multiplicação número real por vetor, a gente escreve o número real em frente, mas a gente podia escrever atrás, né? Isso também não falei, mas isso deve ser óbvio, né? O número real no vetor, não importa onde a gente escreva ele, certo? Mas isso também, certo? Então, esse é vetor, que é comprimento do vetor A em quadrado no vetor A. Quer dizer, o comprimento desse vetor, né? 3 vezes, quer dizer, maior do que vetor A. Então, a gente pode pensar que quadrado, o que é comprimento do vetor em quadrado? A gente precisa, demonstra em casa que comprimento do vetor em quadrado é 2 vezes e comprimento do vetor A em quadrado, certo? Bom, isso a gente pode ver em casa. Então, comprimento do vetor A em quadrado, o que é? Multiplicar, mas isso na verdade é número real, né? Então, o número real, certo? Em quadrado,
pegar a raiz quadrada, dá ele mesmo, o número real. Então, comprimento desse, quer dizer, esse não é vetor, tá? Esse é o número real. Comprimento do vetor, quer dizer, a magnitude dele, ou número, esse número real, é 2 vezes o comprimento do vetor A em quadrado, certo? Então, mas aqui é o vetor. A na ordem 3 de vetor. Comprimento desse vetor, a gente pode demonstrar em casa que é comprimento do vetor A na ordem 3. Certo? Tudo bem, mas a gente não vai usar essas potências, a gente vai chegar somente ao quadrado. Certo? Então, quadrado de um vetor e produto escalar desse vetor como ele mesmo. Então, por que esse número é positivo? Vamos ver o seguinte. O número positivo, certo? Esse produto vetor A como ele mesmo, certo? Então, por que esse número deve ser o positivo, certo? Supomos que ele é negativo. O que significa isso? Tudo bem, eu vou mostrar para vocês depois por que esse número deve ser positivo, mas pensa em casa também, certo? Produto escalar em 3 dimensões. Vamos ver exemplo. Aqui no exemplo a gente vai ver para que isso é positivo. Mas pensa, para isso precisa lembrar que existe uma base, né? E a gente vai ver por que isso deve ser positivo. Mas às vezes isso nem sempre é positivo, certo? Isso depende do tipo do espaço, certo? Então, tentando demonstrar que esse A quadrado é positivo, quer dizer, nem sempre isso é positivo, né? Eu não falei para vocês. Pegando raiz quadrada, número negativo, dá número imaginário, né? Certo? Quando isso pode ser. Existem espaços quando isso não é positivo. Só guarda em mente que isso existe. E depois a gente vai ver quando isso acontece. Vamos ver exemplo. O nosso exemplo em 3 dimensões, para dois vetores A e B, nesse espaço 3D que se chama, porque tem 3 componentes cada vetor, o produto escalar pode ser definido desse jeito. Quer dizer, essa definição. A equação 5 é definição, porque não existia produto escalar, agora existe. Mostrar em casa que regras 1, 2, 3 satisfeitas usando essa definição. Então, aqui é óbvio. Se pegamos um vetor, multiplicamos ele com ele mesmo, se essa é a definição, claramente esse produto vai ser positivo. Certo? No geral, isso não é válido. Isso depende da definição. Se, por exemplo, por acaso aqui tiver um menos, certo? Perante, por exemplo, componente 3, a gente pode demonstrar em casa também que isso também regras são satisfeitas. Mas nesse caso, poderia ser negativo o produto A com A. Se existe componente 3 somente, por exemplo, L é igual a 1, vai ser menos 1 produto A com A. Raiz quadrada vai dar imaginário. Isso existe. Esses espaços se chamam não euclidianos. Nosso curso, a gente principalmente vai focar nos espaços que são euclidianos, onde esse produto A com A é positivo. Vamos ver depois mais sobre isso. Tudo bem? Então, usando essa regra, certo? A gente precisa também mostrar em casa que esse produto em 3 dimensões igual A no B igual ao módulo do A, esse é o módulo do B na equação de ângulo entre vetores, pensando esses vetores realmente em espaço de 3 dimensões, nosso espaço físico. Mostrar isso em casa. Esse é um pouco da geometria. A gente pode fazer o seguinte, uma dica para fazer isso. 2 vetores sempre pertencem a um plano, certo? Então, pensa no plano onde são vetores A e B, desenha vetores A e B, tem 3 componentes C, só que se eles pertencem a um plano, sempre pode escolher a base. Então, agora a gente a gente deve ainda tratar aquele em casa que a gente deve achar 2 bases diferentes para espaço 3D, quer dizer, para esse aqui. Uma dessas bases pode ser, vamos dar uma dica, 100, 010, aí 001, né? Mas existe a outra base para esses 2 vetores que são dados, que nessa outra base, eles são assim que componentes, somente 2 componentes desses vetores, não 0 e o terceiro é 0. Isso é óbvio, se pensar nesse exemplo como espaço de 3 dimensões. 2 vetores sempre pertencem a um plano. Isso quer dizer que o plano tem 2
A dimensão do plano é 2, quer dizer, vetores no plano sem terceira componente, certo? Pensando nesses dois vetores com vetores no plano, a gente pode demonstrar isso em casa também. Então, pensa em casa, dois exemplos de vetores. Vetores em 3D e vetores em 2D, quer dizer, vetores no plano em dimensão, no espaço físico em 3 dimensões, certo? Dois exemplos para vetores e tenta imaginar o que são esses produtos escalar, o que são bases, podem ser, certo? Tudo bem? Então, agora, a partir de agora, a gente vai somente tratar espaço chamado euclidiano, no qual espaço existem bases ortonormais. Agora a gente vai ver essas bases ortonormais. Isto é, compostos de vetores ortogonais e unitários. Então, vetor unitário. Vetores ortogonais, vetores A e B chamados ortogonais, quando o produto escalar deles é zero, certo? São dois vetores ortogonais. Vetor E, chamado unitário, quando o produto é ele como ele mesmo, que é número escalar. E nesse caso, como espaço euclidiano, eu deveria dizer que o produto do vetor como ele mesmo é positivo. Quer dizer, esse vetor enquadrado é positivo. Mas nesse caso, esse produto também é 1. E nesse caso, o vetor é chamado unitário. Tudo bem? Então, uma base E1 e N ortonormal num espaço euclidiano L e uma base composta de vetores ortogonais e unitários. Então, a regressão é a seguinte. Cada vetor produto com ele mesmo é 1 e dois vetores diferentes, produto escalar com eles é 0. Então, dois vetores diferentes, produto escalar dá 0. Dois vetores iguais, produto escalar dá 1. E essa base se chama ortonormal. Então, se no espaço existe base assim, espaço chamado euclidiano. Por exemplo de 3D, aquele exemplo que a gente tinha, a gente precisa demonstrar em casa que esse espaço é euclidiano. Aqui não dei para você esse exemplo, mas a gente pode ver que esse exemplo é espaço euclidiano. Então, nosso espaço físico, pelo menos como a gente pensa sobre ele, que satisfaz essas regras de geometria euclidiana, certo? Esse espaço também é euclidiano. Quer dizer, nesse espaço existem 3 vetores da base, que são ortogonais e unitários, certo? Então, a gente vai usar, às vezes, um símbolo ΔJK. Esse símbolo se chama símbolo de Kronecker, delta. Tem dois índices, J e K, que variam de 1 a N, no caso geral. No caso do espaço em 3 dimensões, que a gente vai tratar espaço euclidiano em 3 dimensões, nosso maior espaço, onde a gente vai ter quase todo o cálculo. Né? Esses índices variam de 1 a 3. E esse objeto é igual ao zero quando dois índices são diferentes. Por exemplo, 1, 2, ou 1, 3, ou 2, 3. E igual a 1 quando dois índices são iguais. Então, uma base ortonormal, então, que satisfaz essa regra. Produto de dois vetores da base é igual a esse símbolo de Kronecker. Certo? Essa é a mesma coisa que dado na equação 6. Então, a observação. Existem espaços não euclidianos. Existem também espaços físicos que não são euclidianos, por exemplo, o espaço de Lobachevsky. Né? Certo? Espaço não euclidiano, quando existe um vetor, por exemplo, quando é produto escalar ele como ele mesmo, é número real negativo. Por exemplo, -1. Um exemplo desses espaços, espaço de Minkowski, espaço que tem 4 dimensões, 3 dimensões físicas. Espaço real, físico, quer dizer, espacial, e outra dimensão temporal. Então, nesse espaço Minkowski, a base tem 4 vetores. Eles são ortogonais, quer dizer, o produto de dois vetores diferentes é 0, mas 3 vetores unitários e um vetor anti-unitário, quer dizer, o produto como ele mesmo é -1, certo? Então, só para a sua informação que existem espaços não euclidianos, que a gente não vai tratar nesse curso, mas eles existem. Certo? Então, como que achar uma base ortonormal se dada uma base normal? Por exemplo, A1 a N
Nosso espaço linear é uma base linear. Quer dizer, qualquer vetor pode ser exposto com combinação linear desses. Só que esses vetores não são ortogonais, nem ortonormais, no espaço euclidiano, por exemplo. Quer dizer, o produto do vetor A1 como ele mesmo não é 1. Certo? Como é que achar uma base ortonormal? Existe um processo que se chama processo de Gram-Schmidt, de ortogonalização de vetores da base. Quer dizer, a partir de uma base A1 a N, a gente vai construir outra base, E1 e N, que é ortonormal. Como é que é feito isso? Então, primeiro escolhemos um vetor. Não precisa A1, precisa qualquer vetor. Quer dizer, a gente vai escolher A1 porque ele é primeiro na sequência, mas pode ser AN. Começar de um vetor da base. Base qualquer. E como é que construir o vetor unitário dele? Então, a gente vai trabalhar no espaço euclidiano. Então, a gente sabe que o produto A1 com ele mesmo é um número positivo. Então, pegando o comprimento desse, quer dizer, a raiz quadrada desse produto A1 com ele mesmo, que se chama comprimento do vetor A1, dividindo o vetor A1 por ele comprimento do vetor A1, a gente tem um vetor E1 que é unitário, porque o produto E1 com ele mesmo vai dar o quê? 1, porque no numerador a gente vai ter produto A1 com ele mesmo, certo? E no denominador A1 comprimento é quadrado, mas isso é a mesma coisa, por isso vai dar 1, certo? Como é que achar mais vetores da base normal? Então, pegamos o vetor A2, certo? A2, ó. E vamos construir o vetor E2, que é ortogonal ao vetor E1. Porque precisa o quê? Que vetor E1 e E2 sejam ortogonais, que esse produto é zero quando dois índices diferentes. E vetor E2 deve ser unitário, que é produto do E2 como ele mesmo deve dar 1. Então, vamos ver isso. Primeiro, como que fazer vetor E2 ortogonal ao vetor E1 se dado o vetor A2, que não depende do vetor A1. Quer dizer, não existe combinação linear A1 e A2, que é zero. Quer dizer, A2 não pode ser proporcional a 1. Certo? Então, vamos tirar do vetor A2 componente que é proporcional ao vetor A1. Certo? Ou nesse caso, E1, porque 1 proporcional ao vetor A1. Só vetor A1 multiplicado por número real, que é o inverso do comprimento do vetor A1. Então, vamos tirar, como é que é tirar componente? E multiplicar vetor A2 por vetor E1, produto escalar, e multiplicar resultado, que é número real, por vetor E1, e tirar do vetor A2. Ó, e esse vetor, se ele não é zero, ainda não é unitário, porque o produto ele, como ele mesmo, é um número tal. Então, a gente vai dividir por comprimento desse vetor mesmo, certo? E isso vai garantir que esse resultado vai ter comprimento igual a 1, certo? Então, esse vetor E2 vai ter comprimento igual a 1. Obviamente, por a mesma razão que esse. Mas por que E2 vai ser ortogonal a E1? Então, vamos multiplicar E2 por E1. Vai dar o quê? E1 na A2 menos E1 na A2, E1 na E1 quadrado, que dá 1. Então, vai ser zero. É óbvio. Então, continuando esse processo, a gente vai construir toda a base. Então, vetor EK vai ser vetor AK menos E1 na AK na E1, menos E2 na AK na E2, tá? Até EK menos 1. Então, dados os vetores E1 e EK menos 1 construídos, a gente pode construir vetor EK usando esse procedimento. E esse procedimento se chama processo de Gram-Schmidt, ortogonalização da base. O resultado vai ser uma base ortogonal. Então, em casa, a gente devia provar que esse procedimento realmente dá uma base ortogonal, certo? Uma dica é o seguinte, começar de... a gente já provou que E2 e E1 ortogonais, a gente pegar o EK e multiplicar por vetores E1 e EK menos 1, mostrar que esse produto é zero, que vetor EK é obviamente unitário, certo? Então, dada uma base qualquer, A1 a N, a gente sempre pode construir uma base ortogonal no espaço euclidiano. Certo? Tudo bem. Agora, dados os dois bases ortogonais, E1 e N e ε1 e εn, como é que achar? Então, primeiro a gente sabe que qualquer vetor pode ser expresso como a combinação linear de vetores da base. Então, vetor A, desse espaço linear euclidiano,
é soma a combinação linear desses vetores da base, com números x1, xn, que também se chamam componentes desse vetor A nessa base, certo? Então, em casa, a gente também pode demonstrar que espaço linear L, esse aqui, como essa base 1 e n, certo? Por exemplo, base ortogonal, né? É equivalente de um espaço linear onde cada vetor tem n componentes, x1 e xn nesse caso, escritos com uma fileira de componentes, certo? Então, esse espaço linear, dado uma base, por exemplo, base ortogonal, pode ser representado como vetores, como outro espaço linear, onde vetores são simplesmente uma fileira dos componentes, certo? Então, um espaço linear pode ser pensado desse ponto de vista. Mas se existem duas bases diferentes num espaço linear, então A pode ser expresso também na outra base, componentes Y, certo? Como é que achar a relação entre os componentes? Então, como são duas bases de mesmo espaço, uma base pode ser expressa como combinação linear de outra base. Por exemplo, essa primeira base, cada vetor dessa base pode ser expressa como combinação linear de vetores da outra base. Então, aqui aparecem componentes desses vetores dessa base na outra base. E por isso tem dois índices, porque tem índice J aqui e tem índice K aqui. Então, essa é uma matriz, porque tem dois índices. Matriz de números reais. Essa matriz dá componentes de vetores de uma base expressa na outra base. Certo? Combinação linear. E agora, nós temos um vetor A, expresso nessa forma. Tá? Substituindo nessa expressão, essa expressão para componentes de vetores da base, na outra base, e trocando a ordem das somas, nós temos componentes y, como essa expressão aqui. Tá? Essa expressão aqui, certo? Porque A também é essa expressão. Então, o que é y1? y1 é a soma de j igual a 1 a n, A1 na A1j na xj. Então, esse é y1. Yk é essa soma aqui. Então, nós achamos a expressão para componentes de vetor A em uma base, essa aqui, certo? Como? Expressos como a soma dos componentes de outra base, primeira, essa aqui. E matriz de transformação, é a matriz de transformação aquela mesma que entra na transformação de vetores da base. Então, isso é válido para qualquer base, não necessariamente base unitária, certo? Qualquer base, E1 e N e outra base. Existe uma matriz real, certo? Então, claramente existe uma matriz inversa. Então, isso aqui pode ser escrito também na forma de coluna. Então, y, componentes y, pode ser uma coluna, aqui, coluna. Componente x é uma coluna. E nesse caso, A é uma matriz, né? A gente deveria ter já cá a álgebra linear, onde tem matriz multiplicada por uma coluna igual a outra coluna, que é y. Essa matriz deve ter inversa. Quer dizer, existe uma transformação de componentes x, existe uma expressão de componente x como função linear de componentes y. Quer dizer, essa matriz já tem inversa. Certo? Observa também que aqui o j é o segundo índice da matriz. E onde esse j entra o índice componente xj, certo? Mas aqui a expressão para vetor da base é j, certo? O primeiro índice é usado para outro vetor da base. Então, essa matriz mesma, ela transforma também vetores da base. E por que primeiro índice? A gente pode imaginar vetores escritos numa fileira. Então, vetores E, uma fileira, igual outra fileira que vetores epsilon, multiplicado por matriz. E por isso são no lado esquerdo dessa matriz. Certo? E essa matriz mesma transforma os componentes, que agora componentes são colunas. E por isso, a mesma matriz transforma tanto vetores quanto componentes, só que componentes transformam uma matriz transposta. Então, você quer escrever
transformação de componentes, mesmo jeito como vetores, como fileiras, precisa usar matriz transposta, porque precisa x na frente, certo? Então, matriz B, que primeiro índice é J, igual a matriz BJK igual a matriz AKJ. Então, essa matriz transposta vai transformar componentes, certo? Tudo bem, e agora vamos ver se duas bases, no exemplo anterior, são bases ortonormais, quer dizer, vetores ortogonais e unitários no espaço euclidiano. E nesse caso, a gente vai demonstrar agora que essa matriz de transformação tem a seguinte propriedade. Ela é a matriz ortogonal. O que é matriz ortogonal? Matriz transposta, A com tilde em cima dela, multiplicada por matriz A, igual a matriz unitária. Que a matriz unitária é aquela que tem primeiro diagonal principal, comum, e o resto dos elementos são zero. Certo? Essa matriz a gente vai notar I. Aqui. Por que isso é assim? Vamos ver. O que é essa base unitária? Vetores da primeira base, EI e EK, produto escalar, igual esse símbolo de Kronecker, delta IJ. Quer dizer, isso é 1 quando o vetor é mesmo e 0 quando vetores são diferentes. Vamos expressar esses vetores na outra base, usando essa matriz de transformação. Então, outra base, vetores epsilon, e vetor K, vetor I expresso dessa forma. Então, epsilon S, índice S, A, S, I, e vetor K aqui. E usando as regras do produto escalar, a gente pode abrir esse produto, usando regras distributivas, certo? E a gente vai ter o produto do vetor epsilon S, epsilon K, que também é símbolo de Kronecker, com índices S e K, porque a base tal é base também ortonormal, base de vetores epsilon. E isso vai dar o zero quando S não é igual ao índice S não é igual ao índice K. E o 1 quando S é igual ao índice K. Então, só um índice que resta aqui, dessa matriz A. Então, matriz A com KI, matriz A KJ. Nós somamos sobre K. Certo? Faça em casa esse produto e veja que é exatamente isso, usando as regras do produto escalar. Então, nós vimos que o produto de duas matrizes, essa soma, esse produto de duas matrizes, dá para ver que essa matriz AKJ, essa matriz BIK, que é igual à matriz transposta do A, certo? Esse produto é símbolo de Kronecker, quer dizer, 1 quando índice I igual ao índice J e 0 quando não é igual, certo? Isso que é escrito aqui. Na forma de produto matricial, isso é escrito aqui, na equação 12. Então, a equação 13 e 12 é a mesma coisa. Então, essa matriz A satisfaz a seguinte propriedade. Uma matriz inversa do A é matriz transposta. Essa matriz se chama matriz ortogonal. Então, base ortonormal e outra base ortonormal, transformação entre essas bases dada por matriz ortogonal, que satisfaz a propriedade 12. Tudo bem, vamos ver exemplo. Em duas dimensões, nós temos dois vetores da base, E1 e E2 e E2. Por exemplo, pensamos no espaço linear que é um plano. Nosso espaço três dimensões, certo? No plano, tem duas bases ortonormais. Transformação entre as duas bases dada por uma matriz ortogonal. O que é essa matriz ortogonal? Uma matriz ortogonal em 2 por 2 pode ser sempre escrita nessa forma, que é a matriz de números reais. Então, produto de primeira fileira na primeira coluna dá 1, certo? E isso dá 1 porque produto de... então, matriz transposta. Então, primeira coluna na primeira coluna dá 1, porque cosseno quadrado mais seno quadrado dá 1, certo? E esse produto de números reais em quadrados que dá 1. Então, cada número real deve ser menor do que 1. Pode ser positivo e negativo, quer dizer, o módulo dele é menor do que 1. Então, esse número aqui pode ser escrito como cosseno do ângulo φ. Mas o outro número deve ser seno, porque a soma dos quadrados desses números dá 1, certo? Esse aqui é produto matriz transposta.
Então, a matriz transposta, quando tem cosseno φ e seno φ aqui, sem sinal menos, multiplicando essa matriz transposta por matriz ela mesma, é a mesma coisa que multiplicar essa coluna por ela mesma. Quer dizer, pensar nessa coluna com um vetor e multiplicar ele como ele mesmo. E esse como esse mesmo. Ou multiplicar a primeira coluna e a segunda coluna, certo? Isso dá zero, certo? E dá óbvio que é zero porque vai cancelar. Ou, então, essa matriz mais geral, ortogonal em duas dimensões. E essa matriz, porque tem cosseno do ângulo e seno do ângulo, é rotação de uma base no plano, certo? Então, em casa, você pode imaginar essas duas bases no plano ortogonais. Quer dizer, comprimento de cada vetor é 1. Dois vetores são ortogonais e outra base é assim. Claramente, essas duas bases podem ser somente... Uma base pode ser somente virada por um ângulo φ respeito à outra base. Então, se nós temos duas bases no plano, sempre pode ser a relação entre eles uma rotação. Certo? Claramente você pode pensar, no caso quando isso não é um caso das bases, quando é matriz, transformação de uma base para outra não é rotação, certo? Isso acontece em 3D, por exemplo, certo? Em 3D, imagina 3 dimensões de uma base ortonormal, certo? E outra base ortonormal é matriz ortogonal em 3 dimensões. Essa matriz tem determinante. Por que essa matriz satisfaz essa relação? Aqui, determinante do produto é produto dos determinantes, mas cada determinante da matriz transposta é a mesma que da matriz. Então, determinante em quadrado deve ser 1. Mas não significa que determinante da matriz deve ser 1. Pode ser menos 1. Então, por exemplo, matriz em 2 dimensões, que tem determinante menos 1 é 1 aqui, 0, 0, menos 1 aqui. Quer dizer, não é nessa forma. Essa é também matriz ortogonal. Essa matriz significa que pegar uma base e virar outro vetor no sentido contrário, certo? Porque menos 1 multiplica no vetor e dá vetor. Quer dizer, essa base a gente pega e constrói essa base, pegando o vetor E2, multiplicando ele por menos 1. Isso não vai ser nessa forma, porque aqui vai ser menos 1, no lugar do cosseno do φ aqui embaixo, mas aqui vai ser 1, e aqui 0, 0, certo? O determinante dessa matriz vai ser menos 1, certo? Então, isso não vai ser rotação. Então, existem transformações entre as bases em 2D e em 3D que não são rotações, certo? Então, por isso a gente vai falar das bases, especialmente em 3 dimensões, que a gente vai tratar. Bases de mãos diferentes. O que são bases de mãos diferentes? Transformação de uma base de uma mão, por exemplo, mão esquerda, né? Atribuímos uma base à mão esquerda e outra base à mão direita. Por quê? Porque transformação entre essas bases é matriz ortogonal, cuja determinante é menos 1, quer dizer, não é rotação. Rotação mais uma matriz que tem menos 1, uma das diagonal principal. Matriz que, por exemplo, tem menos 1 aqui e todos o resto 2, 1. Certo? É matriz em 3 dimensões, 3 por 3. Que é ortogonal, porque satisfaz essa propriedade, mas determinante vai ser menos 1. Nesse caso, a gente simplesmente pega uma base ortonormal em 3 dimensões e vira um vetor para o sentido contrário, né? E essas duas bases se chamam as bases de mão diferentes. Por que isso assim? A gente vai ver na aula que vem, quando a gente vai definir produto vetorial de 2 vetores em 3 dimensões. Certo? Então, para hoje é isso. Essa primeira aula termina aqui, certo?